Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai começar a colocar a mão na massa, né? A gente vai começar de fato a entrar um pouco mais a fundo desse ecossistema das criptomoedas. E antes de fato, de executar algumas operações, né, alguns procedimentos, eu preciso passar ainda um pouquinho mais de teoria, no caso de explicações, para que vocês não se confundam e fique muito claro essa movimentação, principalmente correlacionada a blockchains na cabeça de vocês, tá? Eu vou começar exemplificando que a gente tem hoje a macroeconomia, certo? Então a gente tem aí o real, o dólar, euro e assim sucessivamente. E a gente precisa, no caso, transformar o nosso real em uma criptomoeda. E qual que seria a criptomoeda mais, digamos assim, mais lógica da gente adquirir para que a gente comece a transacionar, né, a utilizar carteiras, né, ferramentas, plataformas, para poder de fato utilizar esse mundo das criptomoedas. A gente precisa de fato de algo chamado stablecoin, que é uma criptomoeda que o próprio nome já diz, ela é estável, ela não tem volatilidade, ela está pareada com o dólar, certo? Que no caso nós temos a USDT e a USDC. Obviamente, existem várias e várias outras stablecoins no mercado, mas as mais utilizadas, que têm um volume de mercado maior e que tem mais tempo de mercado, credibilidade, sabe, que já passou por processos, inclusive da própria SEC, que é a regulamentação norte-americana de ativos. Então, a gente tem assim uma certa segurança maior no que já funciona há muito tempo, certo? Então, a gente tem esses dois tokens, o USDT e o USDC. E eu quero aproveitar esse gancho das stablecoins para poder explicar para vocês e deixar muito claro a importância de ter clareza no que você está fazendo nesse mercado. Nesse mundo dos criptoativos, propostas, oportunidades, projetos surgem a cada momento. Então, quando você visualizar alguma possibilidade e que você não tem a segurança necessária para poder estar se expondo àquele ativo ali, você pisa no freio e não faça nada. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu com uma stablecoin, que nada mais é do que uma criptomoeda que ela não tem volatilidade, que ela tem o seu valor atrelado ao dólar. No caso, o SDT é uma stablecoin e o SDC também é uma stablecoin. E eu vou contar uma história agora de uma stablecoin que simplesmente foi a zero. E isso de fato acontece e é justamente por isso que você não deve expor o seu dinheiro em ativos desconhecidos ou em ativos que não se provaram no mercado. E isso é muito importante vocês entenderem, porque é algo que faz toda a diferença nesse cenário das criptomoedas. Vocês lembram quando eu comentei na primeira aula que a macroeconomia, tanto das moedas fiat, que é o dólar, euro, libra e etc., quanto do mercado de criptoativos, o dinheiro ele troca de mãos constantemente? Isso que aconteceu com essa stablecoin foi uma troca de aproximadamente 60 bilhões de dólares. Eu estou falando 60 bilhões de dólares, onde pessoas que não tinham nada de dinheiro, pessoas pobres que não tinham condição, ficaram milionárias e pessoas que eram bilionárias ou milionárias ficaram pobres e sem dinheiro nenhum. Então houve uma troca muito expressiva devido a esse movimento de mercado. Eu vou estar mostrando aqui para vocês essa matéria que teve aqui sobre a Terra Luna. Era uma stablecoin chamada UST. E essa stablecoin, ela era amparada por uma criptomoeda. E devido a alguns termos do mercado DeFi, né, alguns procedimentos, eu não vou entrar muito nesse dado técnico, senão vocês vão confundir um pouco, mas devido a algumas amarras feitas no ecossistema desse token, ele simplesmente veio em colapso. E uma stablecoin que era para estar pareada ao dólar,
né, valendo $1 uma unidade daquela UST, ela simplesmente foi a zero e fez um movimento abrupto de mercado. Eu vou mostrar aqui para que vocês vejam o token que fazia essa garantia, digamos assim, né, que meio que dava esse amparo para stablecoin UST. Olha o que aconteceu. Ele chegou a valer $116, ele estava antes da queda $86 e depois ele simplesmente foi a zero. Então, pessoal, isso acontece. Por isso, não se aventurem em coisas que vocês não possuem o domínio, beleza? Então, quando a gente fala de stablecoin, o que a gente vai estar utilizando? Ou o USDT ou o USDC. Qualquer uma das duas, 100%, tá tranquilo. Qualquer outra coisa que você queira utilizar e que você acha que pode dar certo, é por sua conta e risco, tá? Então, quando a gente põe, inclusive, faz algumas pesquisas sobre stablecoins no próprio CoinMarketCap, lembrando, pessoal, que eu não apresentei esse site aqui para vocês antes, mas a gente vai estar utilizando muito ele, tá? Eu não vou entrar muito agora em funcionalidades, mas nas próximas aulas a gente vai estar utilizando muito. Por isso, nem se preocupa com isso agora. Então, quando a gente vem em stablecoins, então vamos entrar aqui, ó, stablecoin. Então aqui a gente tem uma lista de várias e várias stablecoins, certo? Que são criptomoedas que não possuem volatilidade. E cada uma dessas criptomoedas possui um ecossistema específico, sabe, uma lógica específica. Então, vocês que estão entrando agora nesse ecossistema das criptos, nem olha para isso aqui, beleza? Nem olha porque é um game muito mais avançado, beleza? Isso mais para frente, eu vou estar lançando cursos mais específicos, mais profundos, que a gente vai estar falando um pouquinho mais disso aqui, beleza? De início, o que vocês vão estar utilizando? Tá aqui, ó, nosso queridinho USDT e nosso segundo queridinho USDC. Essas duas stablecoins aqui, 100% tá top. Qualquer outra que você for utilizar exige um conhecimento a mais de mercado, fechou? Então, vamos dar continuidade aí nas explicações. Lembrando, pessoal, que como a gente possui várias blockchains, eu preciso agora entrar no aspecto bem lógico para que vocês entendam, e eu vou utilizar esses dois tokens como exemplo, e só depois a gente de fato vai começar a fazer as transações, de fato a utilizar as ferramentas, movimentar o wallet, sabe, de fato a interagir com esse ecossistema, tá? Mas isso precisa ficar muito claro e muito importante para vocês. Vamos pensar no seguinte, a gente tem aqui as nossas duas carteiras, né? A gente tem aqui a MetaMask e a gente tem a Trust Wallet. E a gente tem também a Exodus. Lembra que a gente instalou a Exodus? Então a gente tem aqui as três. Deixa eu já destravar aqui. E aí eu vou estar explicando essa questão de várias blockchains em cada uma delas. Quando eu venho aqui para a MetaMask, automaticamente eu vejo esse íconezinho aqui, ó, Ethereum. O Ethereum, pessoal, é a blockchain, depois do Bitcoin, é a maior blockchain que existe nesse ecossistema das criptomoedas. E isso se resume em maior adoção, maior comunidade, maior número de pessoas envolvidas naquele ecossistema. Pensem, pessoal, como se fosse uma cidade populosa, tá? Vamos pegar um exemplo bem, né, bem prático. Vamos pegar São Paulo. Aí a gente compara a cidade de São Paulo com uma cidadezinha do interior, por exemplo, entendeu? Então é essa a diferença. A Ethereum, ela é mais robusta, ela tem mais tempo de mercado, ela tem mais história, ela tem mais construção, ela tem um ecossistema maior, certo? E nós temos também outras blockchains que também têm um ecossistema legal, têm uma reputação boa, já tem um histórico de mercado, mas que não são tão grandes quanto a Ethereum, mas não deixa de ser boa, entendeu? Então, é tudo muito híbrido essa questão de analogia. Vai muito do qual é o fim que você deseja, qual que é o objetivo da utilização daquela blockchain. Então, pessoal,
Vamos, né, entrar agora nesse aspecto de quando utilizar uma, quando utilizar outra, o que é esse tanto de blockchains, para que funciona. É o seguinte, blockchain, então, nada mais é do que a infraestrutura que vai fazer com que as suas criptomoedas circulem, certo? Então a gente tem ali uma cidade, né, no caso São Paulo, que eu dei de exemplo, e vamos fazer a representação, que tem a Ethereum lá em São Paulo. Então a gente tem lá os carros, a gente tem as pessoas, a gente tem os prédios, então a gente tem uma vida ali, né, um ecossistema girando e acontecendo. E a gente tem essas outras blockchains que também têm a sua vida ali particular, porém em menor escala. São Paulo, ela é uma metrópole, né, no caso uma megalópole. Então, ela é mais cara, vocês não concordam? Que, né, no aspecto ali de infraestrutura, é uma cidade cara. Tecnicamente, tudo que você transaciona dentro da blockchain do Ethereum, você tem que pagar taxas. Da mesma forma que os bancos tradicionais, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e etc., cobram taxas em TED, em PIX, em alguns casos de CNPJ, né, em transferências, taxas, né, no empréstimo, aí você vai fazer alguma transação, você tem que pagar ali por aquele empréstimo, usou cheque especial, é uma taxa. Então, da mesma forma que os bancos possuem mecanismos de arrecadação, as blockchains também possuem mecanismos de arrecadação, que são através de taxas. Então, tudo que você movimenta na blockchain da Ethereum, você vai estar pagando taxa, certo? E como que você paga essa taxa? Através do próprio token Ethereum. Então, primeiro ponto aqui para ficar claro. Se eu quero utilizar a blockchain da Ethereum, qual que é o primeiro passo? Comprar tokens Ethereum. Então, eu vou ter que ter Ethereum na minha carteira. Se eu quero utilizar uma outra blockchain, qual que é o primeiro passo? Comprar tokens dessa outra blockchain para que eu possa pagar as taxas referentes a ela. A analogia que eu gosto de fazer é a seguinte: eu consigo viajar para o Japão e comprar alguma coisa utilizando real, o povo vai olhar para minha cara e vai pensar que eu sou doido, entendeu? Não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum. É a mesma coisa. Então, se eu quero utilizar uma determinada blockchain, eu preciso ter os tokens pertencentes àquela blockchain para que eu pague as taxas. Então, até aí, beleza. Então, a gente tem aqui a blockchain da Ethereum, e quando eu clico aqui nesse ícone, eu vou ter essa outra aqui, Linea Mainnet, que é uma outra blockchain. Só que eu tenho aqui a possibilidade de adicionar uma outra rede. Então eu clico aqui, eu tenho várias outras. Eu tenho aqui a Arbitrum, eu tenho a Aurora, eu tenho a Avalanche, eu tenho a BNB Chain, eu tenho a Celo e assim sucessivamente. Então eu tenho várias e várias redes blockchain aqui que eu posso manusear, que eu posso transacionar os meus criptoativos. O que é melhor ou o que é pior, isso aí eu vou passar um pouquinho mais na frente. Vamos só entender esse contexto agora, beleza? Então, só em caráter de ensino aqui, sabe, de didática, eu vou adicionar, sem motivo, só vou adicionar algumas redes aqui para que vocês tenham uma referência mais clara. Tá? Então, vou aqui adicionar uma outra rede. Vamos colocar aqui a Arbitrum. Vamos colocar aqui uma Avalanche. Então, fechou. Só em caráter mesmo de ensino, né, de clareza, para que vocês entendam, eu adicionei outras blockchains aqui, certo? Então, tem aqui agora Ethereum, Linea, Optimize, Arbitrum, Avalanche. Então, tá tudo certo aqui. Qual que é o grande ponto? A minha carteira, né, no caso a minha wallet, ela se comunica com todas essas blockchains que estão aqui. Então, eu posso ter tokens, né, criptomoedas na blockchain da Ethereum agora, eu posso ter tokens na blockchain Linea, eu posso ter tokens na Optimize e assim sucessivamente. Então, a minha carteira, ela consegue se comunicar com várias blockchains, beleza? A mesma coisa acontece com a Trust Wallet, né? No caso aqui a Trust Wallet tem várias opções aqui já de outras blockchains e a Exodus não é diferente. Então todas as carteiras, elas vão permitir com que eu interaja com outras blockchains. Então até aí beleza. Então eu estou aqui
na tela principal. E olha só aqui, ó, a gente tem a blockchain da Algorand, a gente tem a blockchain da Avalanche, a BNB, né, a BNB Bacon Chain, Cardano e assim sucessivamente. Então eu tenho aqui várias opções de blockchains para utilização. Então agora, né, o que está claro na cabeça de vocês? Eu tenho aqui a minha wallet, certo? A minha wallet, ela se comunica com várias blockchains. E em cada uma dessas blockchains eu consigo ter tokens, eu consigo ter criptomoedas. Fechou? Então até agora está claro. Beleza. Agora que vem um ponto que vocês podem confundir um pouquinho, mas eu já vou deixar bem claro para vocês. Quando eu venho aqui, por exemplo, na blockchain da Algorand e digito aqui Tether, né, que é no caso o USDT, que é a stablecoin que eu, né, dei a referência para vocês, ela está aqui na blockchain da Algorand. Então eu posso ter o USDT aqui nessa blockchain. Quando eu venho aqui para Avalanche, também tem Tether. Quando eu venho aqui para BNB, também tem Tether. Aí eu venho aqui, aqui na Bacon Chain não temos Tether, então vamos voltar para cá. Vamos aqui na Ethereum, por exemplo. Tem Tether também. E o Tether tem na maioria das blockchains. Aí começa aquela questão agora. Fala, poxa, mas o Tether tem várias blockchains. Por onde eu movimento, onde que eu tenho que comprar Tether, como que né, qual que é a lógica, qual que é a conexão entre elas. Aí, pessoal, para isso eu preparei essa imagem aqui, que eu vou dar um zoom aqui, e vou explicar para vocês assim de forma bem clara. Pessoal, é o seguinte, uma blockchain compreendam como se fosse essa espécie de ilha que não tem conexão com outras ilhas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a ilha da Ethereum, certo? Então, quando a gente tem aqui, ó, toda essa região, ela não se comunica com as outras, mas ela tem um ecossistema próprio, ela tem, é como se fosse linhas de trem. Então, ou seja, tem toda aquela estrutura de cidade que eu comentei com vocês anteriormente. Então, a gente tem, é como se fosse São Paulo aqui, né, gigante, com prédios, pessoas, carros e tudo aqui se comunicando. Quando a gente vem aqui para a área da BNB, a gente tem uma infraestrutura própria da qual também não se comunica, não conversa com outras, não está interligada com outras blockchains. E aqui essa maior aqui, eu deixei para Polygon, certo? Só para representar, tá, pessoal? Isso aqui não é questão de tamanho de uma ser maior que a outra. Isso aqui é uma representação de como que funciona, né, essa questão de blockchains. Então a gente tem a Polygon aqui e a gente tem a Avalanche nessa ilhazinha aqui. Então, recapitulando, a gente tem aqui Ethereum, a gente tem Avalanche, a gente tem a BNB e a gente tem a rede Polygon, beleza? Então são ilhas, né, estruturas blockchain isoladas e independentes uma da outra, cada uma com sua tecnologia, com seus recursos, com a sua infraestrutura. Aí, pessoal, vem aquele grande ponto. Vamos supor que eu queira comprar Tether, eu queira, né, ter uma quantia, eu falo, olha, eu quero agora transformar os meus reais em USDT, eu quero ter dólares, eu quero ter stablecoins. E qual que é a rede que eu escolho? Pessoal, isso varia muito, tá? Futuramente isso vai fazer mais sentido para vocês, mas varia muito da estratégia que você vai estar utilizando e dos dApps, dos aplicativos que se conectam com cada uma dessas redes. Só que, de início, o que eu preciso passar para vocês? A Ethereum é a blockchain mais cara que tem. As taxas da Ethereum, de fato, são muito elevadas. Não estou dizendo que são taxas caras, são muito caras, tá? Então, se você tem uma quantia de recursos considerável e esteja disposto a utilizar a credibilidade da Ethereum em relação à descentralização, à segurança, à escalabilidade, perfeito. Então, você vai estar comprando seus USDTs na blockchain da Ethereum.
Ah, qual que é a quantia? Eu acredito que a partir de R$ 1.000 já dê para você utilizar Ethereum, tá? Porque a taxa que você pagar, obviamente, vai ser uma taxa salgada, mas faz sentido pelo valor que você está movimentando, beleza? Quando se trata de quantias mais baixas, você pode utilizar qualquer uma dessas outras. Você pode estar utilizando a própria BNB, você pode utilizar a Polygon, você pode utilizar a Avalanche e várias outras blockchains que existem no mercado também. Isso vai muito, pessoal, de feeling. É a blockchain que você mais se adapta, a que mais disponibilize aplicativos e recursos para o que você quer utilizar. Só que como o nosso objetivo agora é comprar só as criptomoedas, eu vou explicar toda essa questão de estrutura de uma forma bem clara, só que futuramente eu quero lançar um curso específico para a gente aprofundar mais em utilização de mercado DeFi, NFT, sabe? A gente concentra um pouco mais nesse aspecto aqui. Mas por enquanto é só de vocês compreenderem essa lógica entre várias blockchains, vai ficar mais tranquilo. Então, beleza. Então, você tem uma quantia ali, né? Ah, tem acima de R$ 1.000. Beleza. Utiliza Ethereum. Ah, eu tenho ali, sei lá, 100, R$ 200, eu quero começar a comprar os meus tokens, né, através dessas blockchains. Beleza. Utiliza BNB. Ah, utiliza Polygon, sabe? Avalanche. Só que qual que é o grande ponto? No caso da Ethereum, a maioria dos tokens, vamos até considerar assim, um número bem hipotético, 99,9% dos tokens, né, no caso das criptomoedas existentes no mercado, estão vinculadas a Ethereum. Então, ou seja, eu tenho uma maior possibilidade de encontrar esses tokens nessa blockchain. Porque existem algumas criptomoedas que eu não vou encontrar aqui na BNB, que eu não vou encontrar aqui na rede Polygon, ou que eu não vou encontrar na Avalanche. E tudo isso depende da corporação, né? Não seria corporação, da organização que está por trás daquele token. No caso do USDT, ele tem na maioria das blockchains. Então, a blockchain que você for utilizar, você vai ter o USDT lá. Isso é de praxe, é bem tranquilo. Então é isso, pessoal. Essa é a questão de conversação. Como que funciona essa questão de várias blockchains? Essa aula eu não vou passar nada prático diretamente, mas a partir da próxima aula a gente já vai ver isso aqui na prática, como que funciona. A gente vai comprar alguns tokens em diferentes blockchains, vocês vão começar a ter uma visão mais clara sobre como que isso funciona, tá? Então, só recapitulando, né, a gente tem aqui várias blockchains e elas não se conversam. E voltando aqui para as carteiras, da mesma forma. Então, eu tenho aqui os tokens pertencentes à blockchain da Ethereum, eles seriam listados aqui para mim. Se eu mudo aqui para Optimism, por exemplo, o que aconteceria? Seria exibido todos os tokens que estão na blockchain da Optimism. Agora eu selecionei aqui, ó, a rede Optimism e inclusive temos o Ethereum na rede Optimism. Como que funciona tecnicamente esse fluxo aqui, né? Como que, se o Ethereum já tem a sua própria blockchain, o que o Ethereum está fazendo na rede Optimism? Qual que é o sentido disso aí? É simples. Existem alguns aplicativos, né, alguns dApps, que interagem dessa forma, que você pode pagar menos taxas para poder usufruir dos benefícios, os recursos que eles oferecem. E, resumidamente, funciona mais ou menos o seguinte, eu vou abrir aqui a ilustração e vamos supor que eu tenho um token da Ethereum aqui nativo, certo? Então tá aqui o meu token da Ethereum. Vamos considerar que a gente quer utilizar o token da Ethereum lá na blockchain da Polygon. Então, como que eu faria isso? Os meus tokens da Ethereum vão ser congelados nessa blockchain da Ethereum aqui. É como se ele fosse para um cofre específico. Então, olha só, os tokens vão ficar travados aqui e vão ser gerados tokens novos aqui para mim nessa blockchain. Então, não é que eles vão ser transferidos para cá, não existe isso. Eles serão congelados e a partir do momento que o meu token está congelado aqui, o que vai acontecer?
eles vão ser criados aqui para mim nessa infraestrutura nova. Quando eu quiser fazer o procedimento ao inverso, tecnicamente eu vou queimar esses tokens, eu vou destruir esses tokens aqui e vão ser liberados aqui os meus tokens Ethereum na blockchain do Ethereum. Essa mecânica de estar utilizando tokens Ethereum e qualquer outro token pertencentes à blockchain do Ethereum em outras blockchains, nada mais é do que uma estratégia para pagar menos taxas, porque, como eu falei, as taxas na Ethereum são muito caras. Então, só para vocês terem noção, existe um site que a gente consegue estar verificando aqui as taxas. Coloquei aqui, ó, Ethereum Gas. Então, a gente tem aqui o Ethereum Gas Tracker. Então, olha só, dependendo da transação que a gente fizer, a gente tem aqui uma taxa de 86 cents de dólar. Isso depende do contrato que você está executando, tá? No caso, o que significa contrato? Da ação que você está executando. Se você está comprando um NFT, se você está fazendo uma transferência de USDT para uma outra conta, se você está fazendo um swap, que significa você trocar o seu USDT por outra criptomoeda, utilizando recursos da própria blockchain, sabe? Então, depende da ação que você está tomando. Então, isso aqui, a gente tem aqui as taxas médias, né, que estão sendo praticadas nesse momento. Então, olha só, para fazer um swap, você está pagando quase 3 dólares. Né? No caso, se você quer um pouquinho mais de velocidade, você paga 3 dólares e 24. E aqui uma transferência de USDT, você está pagando média de 1 dólar. Né? Então, para a galera que transaciona pouco, né, no caso, um valor que não é tão relevante, né, a gente vai falar assim, 50 reais, 100 reais, não faz sentido eu pagar uma taxa de, sei lá, 4 reais para poder estar utilizando a blockchain da Ethereum, entendeu? Então, quando a gente fala de recurso em menor valor, a gente pode estar utilizando outras blockchains porque a taxa que a gente vai estar pagando é mínima, é centavinhos ali, tá? Então, perfeito. Então, acredito que está bem claro essa questão, né? Pelo menos na teoria, está bem explicado aqui como que funciona essa questão da utilização dessas várias blockchains. E aí, na próxima aula, a gente vai, de fato, começar a entrar de modo mais prático. Então, a gente vai estar comprando criptoativos, vai estar movimentando, vamos lá atrás do nosso USDT, sabe? Então, a gente vai começar, de fato, a ver como que isso aí funciona na prática, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!